Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar aí sobre o momento atual do Atlético Mineiro, que não é nada bom, apesar de ter chegado lá numa final, mas assim, foi uma derrota muito pesada, principalmente para o torcedor, que com certeza não esperava, né, perder para um time que, vamos dizer assim, tecnicamente falando, questão de investimento, é inferior ao Atlético Mineiro. Vamos tentar comentar algumas coisas aí sobre essa final da Sul-Americana e a situação atual aí do Atlético Mineiro. Antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a Copa Sul-Americana nos últimos anos, nós tivemos vários brasileiros que chegaram na final, se eu não estou aqui enganado, foi o Atlético Mineiro agora em 25, Cruzeiro em 24, Fortaleza em 23 e o São Paulo em 22. Então, quer dizer, além de em 21 ter uma final de Atlético Paranaense e Bragantino. Então, nos últimos 5 anos, tivemos 5 brasileiros na final, 6 brasileiros na final, né? E na Libertadores a gente tem ali uma supremacia grande dos brasileiros, isso há muitos anos, né? Então, assim, a questão de investimento, de valor dos elencos, o futebol brasileiro já superou em muito os outros países aí da América do Sul. A Argentina tinha mais Libertadores que o Brasil, atualmente o Brasil já empatou isso, né? E a tendência vai ser que passe, se eu não me engano, esse ano vai passar, né? Com o título ou de Flamengo ou de Palmeiras, enfim, o futebol brasileiro é soberano no continente, questão de elenco. No entanto, a Sul-Americana ela é uma competição que ela é secundária, né, ali, e ela fica um pouco que marginalizada, principalmente no Brasil. Não sei como é nos outros países, né? A gente teve aí o Independiente Del Valle, aí, que foi um time que apareceu bastante, ganhou a Sul-Americana 2 vezes, e no Brasil não tem tanto valor assim, porque todo mundo quer Libertadores e aqui tem muitos times grandes, né? Muitos times com grande torcida. Então, se você não ganha ali a competição principal, que é a Libertadores, ou se você não ganha ali o Campeonato Brasileiro, meio que a coisa fica meio que marginal. Então, a Sul-Americana ela é muitas vezes encarada dessa maneira. Bom, comentando sobre o jogo, foi um jogo assim muito ruim por parte do Atlético e também do Lanús, não foi um jogo assim empolgante, que você via grandes jogadas, foi um jogo muito truncado e ali quem teve as melhores chances foi o Atlético Mineiro, né? O Bernardo no primeiro tempo colocou uma bola na trave, mas assim, durante a temporada inteira, nenhum dos dois times tiveram grandes momentos. Então ali na final ali, eles optaram também por não demonstrar um bom futebol, não sair para o jogo, né, vamos dizer assim, e ficou aquele jogo bem travado. Parecia que o Atlético ia jogar, né, ia partir para cima, ele entrou ali meio que uma formação 3-4-3, né, jogou ali na frente, o Bernard jogou, né, o Dudu jogou o Hulk, né? Então parecia que seria assim um jogo mais aberto, né? Mas não aconteceu. Tem várias questões, né? O Atlético tem um elenco com uma média de idade avançada, né? Não sei se comparando com as equipes argentinas, se comparando com o Lanús, mas se comparando a nível de futebol mundial, de futebol brasileiro, né? Tem uma média de idade avançada, né? Então isso também talvez afetou ali, enfim, várias coisas. Mas o fato é o seguinte, a temporada do Atlético esse ano, né? Eu queria trazer essa reflexão, para além desse resultado aí, dessa derrota do Atlético nos pênaltis, foi uma temporada muito abaixo, né? Eles começaram ali ganhando no começo do ano o Campeonato Mineiro, em cima do América, num jogo que, na minha visão, foi um jogo onde a arbitragem favoreceu o Atlético Mineiro. Talvez o jogo poderia ser mais equilibrado. No primeiro jogo eles venceram por 4-0, no segundo jogo da final perderam. Eu acho que se não tivesse ali a ajuda da arbitragem, talvez o Atlético teria mais dificuldades. Tinha mais time que o América, né, naquela ocasião, mas teria mais dificuldade. E o acaso do futebol, né, como foi essa situação, onde o Lanús tem um time inferior ao Atlético, conseguiu ser campeão, o América poderia ser campeão mineiro lá no começo do ano.
E isso eu acredito que mudaria tudo, mudaria toda a realidade, porque você, desde o início do ano, né, já para a torcida, não daria mais para mentir, para dizer assim, poxa, a gente tem um time muito bom, nosso elenco é super preparado, sendo que você perdeu ali a final do Campeonato Estadual para o América, né? Então, meio que nos últimos anos a gente vê isso muito acontecendo no Atlético. Eu acho que o Atlético é o atual ex-campeão mineiro, né? Não sei se são 6 ou se são 7 títulos, mas é uma sequência assim bastante longa assim, de títulos mineiros, e muitas vezes a diretoria se esconde ali atrás desses títulos mineiros, né? Poxa, tá tudo certo, a gente foi campeão aqui, tá tudo bem, só que é um campeonato que vale muito pouco diante do que é o futebol atualmente. Já valeu mais no passado o estadual, só que as coisas mudaram, né? O calendário do futebol mudou, muitas coisas mudaram, então esse estadual já não vale mais tanto, o que vale é as competições nacionais, né, que já começam mais cedo, né? E outra coisa também que eu queria chamar a atenção é a relação do Atlético Mineiro ali com o seu estádio, né, a Arena MRV. O Atlético investiu um dinheiro muito alto para a construção desse estádio, né? Foi um estádio que teve ali muita dificuldade para ser construído ali em Belo Horizonte, e muita gente dizia que talvez não faria sentido a construção desse estádio, já que existia ali o Mineirão, e que seria mais adequado que o Cruzeiro e Atlético ali administrassem o Mineirão em conjunto e que o Atlético não fizesse esse novo estádio. O Atlético Mineiro vai jogar na terça-feira, né? Hoje é dia 25, se eu não estou enganado. Vai jogar contra o Flamengo, né? Lá no seu estádio, né? Na terça-feira. E o Flamengo pode ser campeão brasileiro dentro do estádio do Atlético Mineiro. Mais uma vez um time, né, o Flamengo, né, que é um rival do Atlético, já foi campeão da Copa do Brasil, pode levantar mais uma taça lá no seu estádio. Então, isso para o torcedor é muito ruim, né? Muito simbólico isso. E você vê que com essa construção do estádio, o atual momento que vive o Atlético Mineiro, da SAF, dessas mudanças, tem transformado ali o perfil um pouco do time, da torcida, né? Se você for pensar ali nos times de Belo Horizonte, né? Dando um exemplo no recorte de Belo Horizonte, também podemos pensar até de forma mais geral mesmo na relação dos times aqui do Brasil, né? Dos times de Série A. Você não tem ali na Série A, tirando o Red Bull Bragantino, que eu gostaria de colocar ali como asterisco, e talvez ali o Juventude, times ali mais regionalizados, né? Times ali de cidades pequenas. Geralmente são times de capitais, times de grandes torcidas. E se você pegar nesse contexto aí de times massificados, né? Times de grandes torcidas, onde o foco ali do produto futebol já não é mais o estádio, né? É você assistir o jogo ali pela televisão, o torcedor, né, quando ele vai lá na Arena MRV, como no caso do Atlético Mineiro, você precisa ali de ter uma certa condição financeira para fazer aquilo, porque o ingresso é caro, as condições ali não são favoráveis para você ir naquele jogo, né? Os horários não são bons, você tem que ter ali um lugar para você estacionar o seu carro, se você for com a sua família, você for comer alguma coisa, sempre é muito caro. Então, para você fazer um programa desse, é como se você fosse num espetáculo, num show de um artista internacional, onde você vai desembolsar ali uma quantidade grande de dinheiro para você assistir um simples jogo de futebol, que era algo assim trivial nos anos 90, 80, 70, enfim, no passado, vamos dizer assim. E na Série A, todos os times meio que têm esse perfil. Então, se você pegar ali, como eu estava dizendo, essa relação de Minas Gerais e do Brasil, você tem ali, por exemplo, o time do América, onde você tem ali o estádio de Independência, você quer assistir ali um jogo, os ingressos não são caros, você vai lá, assiste seu jogo, independente se o América vai ganhar ou não, o torcedor vai estar ali, pode não estar aquela massa presente e impulsionada muitas vezes por mídia, por torcedor profissional, né? Esses clubes grandes geralmente eles têm torcida organizada que são pagos, né? Existe uma grana dos clubes para a torcida organizada, né? Isso é comum, né, em várias situações aí do Brasil. Então, meio que esses torcedores são meio que torcedores profissionais, né, porque os caras meio que
recebem para ir no estádio, né? Eles têm uma grana, a organizada tem uma grana, e aquela grana vai custear ali o estádio, vai custear até a vida deles, dependendo da situação, né? A gente já viu muitos casos aí que as organizadas, elas são realmente algumas associações, são entidades, não sei nem como que elas se organizam juridicamente, mas você vê que são organizações que têm ali recursos, né, e conseguem movimentar. Então é diferente uma relação de um torcedor comum que vai ali no estádio, né, para assistir um jogo, né, e apenas ali. Então, independente se o time vai ganhar ou não, tem uma relação de afeto, uma relação cultural de identidade com esse time. Isso acontece, por exemplo, lá na Argentina, isso acontece lá na Inglaterra, e você vê que isso tem mudado bastante no futebol brasileiro. E a Arena MRV, né, ela é um fator que tem transformado o time do Atlético. Você vê que a torcida já não é mais aquela mesma torcida que frequentava o Mineirão. É diferente o perfil da torcida, né? É difícil você ir num jogo daquele. Bom, são vários aspectos, vários fatores aí para a gente analisar dessa situação atual do Atlético Mineiro, mas é uma situação bastante incômoda, principalmente do ponto de vista do torcedor. Ano que vem a gente vai ter aí um campeonato brasileiro que ele vai começar mais cedo. Eu não vejo assim essa perspectiva, como muita gente citava esse ano, que o Atlético Mineiro vai cair, que vamos dizer, a coisa vai degringolar. Acho que não chega a tanto, não vai ser por aí. Mas entrega muito pouco, né, pelo investimento que tem, pelo valor do elenco, e você vê ali que é um elenco desunido, né? Nos momentos ali da cobrança dos pênaltis, não teve nenhum jogador ali que assumia a responsabilidade, que tinha personalidade, né? O próprio craque ali do time, o Hulk, né, ele perdeu um pênalti, né? Teve a situação lá do garoto também, né, do Biel. Eu acho que não é legal você crucificar um cara que está começando no futebol, um garoto, às vezes tem uma responsabilidade grande ali em cima da pessoa numa final, e cada um vai se comportar de uma maneira, né? Então, às vezes, está só ali o cara começando a carreira, já cai aquele peso grande em cima das costas dele, mas assim, eu acho injusto, porque você pensa que o Atlético ali, você tem grandes medalhões, você tem jogadores muito experientes que não chamaram a responsabilidade, né? Você tem ali o Scarpa, né? Você tem o próprio Dudu, o próprio Hulk, né? O Rony, né? São jogadores ali rodados, que já levantaram taças em outros clubes, né? Que já jogaram em grandes equipes, que teriam totais condições de liderar o grupo ali na conquista de um título ali que era importante para a torcida, importante para o clube. Então ali faltou muita personalidade. O único cara que jogou melhor ali foi o Everson, na minha opinião, né, que não se escondeu em nenhum momento, mas também foi um cara que não foi pouco acionado durante o jogo, né? O time do Lanús muito fraco, só ganharia realmente nos pênaltis, né? E ali nos pênaltis, onde tudo pode acontecer, aconteceu o inevitável, né? Eu acho que para o ano que vem vai ser um ano difícil aí para o torcedor do Atlético, mas um momento ali, talvez essa diretoria aí rever algumas coisas, né? Mudar algumas coisas, mas não vejo com uma perspectiva de mudança, de que ano que vem vai ser melhor, que eles vão colocar mais investimento, que vão mudar algumas coisas ali. Não vejo essa perspectiva. Então, vive um momento muito lastimável assim, o Atlético, porque tinha tudo para estar disputando na parte de cima das competições e vai continuar disputando lá embaixo, né? No próximo ano não vai para Libertadores, talvez, né, Sul-Americana, talvez, né, mas já é uma competição, como a gente discutiu aqui no começo do vídeo, que ela é meio marginalizada pelos brasileiros, né? Ninguém quer disputar a Sul-Americana, todo mundo quer a Libertadores, e o Atlético teria totais condições, né, de disputar uma Libertadores em 25. Bom, essa foi aí a minha opinião sobre esse jogo, né, sobre esse momento atual aí do Atlético. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.